Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aqui, né, à abertura da Semana Brasileira de Enfermagem. Eu vou só aguardar o Coete entrar, porque eles são as pessoas com as quais, né, eu vou dividir essa oportunidade de fala nessa noite. Deixa eu mandar um convite aqui para eles. Saudade de todo mundo, viu, gente? Ai, que legal, que bom. Vamos lá. Um segundo só para a gente convidar o Comitê Estudantil da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Minas Gerais. Aê! Que coisa boa! Elton, vou deixar você fazer a honraria da casa nesse momento, para que a gente possa conversar, tá bem? Beleza. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação para o Comitê Estudantil participar da cerimônia de abertura da 81ª Semana Brasileira de Enfermagem e a abertura da Semana da Enfermagem, né, da Escola de Enfermagem da UFMG. Essa live, né, ela tem como tema de Florence até os dias atuais, para onde caminha a enfermagem, e a gente vai contar com essa presença especialíssima da professora Fernanda Batista, né, que é mestre, é enfermeira, mestre, doutora, é enfermagem com ênfase em história da enfermagem, e ela é subcoordenadora, né, se me corrija se estiver errado, do Centro de Memória Certinho. da Escola de Enfermagem da UFMG. Meu nome é Elton, sou estudante de enfermagem da UFMG, não me apresentei. Estou como atual coordenador do Comitê Estudantil da Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Minas Gerais. Vai ser uma honra, eu vou captar todas as perguntas, então se vocês tiverem dúvida, mande aqui que eu estarei atento para que no final a gente faça uma retomada. Um prazer e uma honra, para a BEM e também para o Comitê Estudantil estar aqui participando. Professora Fernanda, gratidão. Elton, é sempre um prazer. Acho que antes de falar qualquer coisa, eu queria muito agradecer a todos a indicação do meu departamento, a comissão, né, pela confiança, e a oportunidade de nós estarmos todos juntos essa noite, numa noite que para mim é tão especial, né, que faz com que a gente reforce dentro de nós o nosso compromisso e o nosso juramento. Então, poder compartilhar com vocês de um tema tão ousado quanto esse, né? Um recorte histórico imenso. Eu fiquei até pensando agora de tarde, Elton. Aliás, outra coisa importantíssima de dizer é que eu posso dividir esse momento com meus alunos, é muito gostoso. A comissão, eu Uma faço parte honra. da comissão, a gente pensou tudo com muito carinho para que todos se sentissem assim o mais incluídos possível. É um presente da escola. Eu acho que nós estamos fazendo história por estarmos virtualmente, mas também Sim. por podermos dividir assim de forma tão singular, né? Essa fala com os nossos alunos é um presente também da escola. Para a nossa comunidade, para os nossos alunos, para vocês se sentirem muito cuidados nessa semana, que é uma semana tão especial para nós. Eu Sim. fiquei pensando, Elton, que de acordo da forma que eu tentei estruturar a minha fala para essa noite, e entendendo a importância que ela tem, né, sendo mediada, né, sendo visibilizada pela Escola de Enfermagem da UFMG, e aí realmente é Sim. uma honraria para nós, né, para mim, Sim. para nós. Eu fiquei pensando se eu não deveria mudar o nosso título, o título da nossa Fique à live, vontade, e fique à contar que vontade. nós vamos conversar quase que de ocupação a uma profissão que está agora em momentos heróicos, né? Que Sim. tem sido visibilizada como heroína, heroínas e heróis, em tempos do Covid-19, algo inesperado para todos nós, num contexto aí que nos coloca nas mais diversas facetas de dificuldades, né? Com certeza. Mas que, ao mesmo tempo, é um excelente momento para que a gente possa exercer aí a capacidade teórico, reflexiva e prática de pensar onde nós queremos chegar, né? Sim. Passar por um turbilhão de coisas dessas.
e sair exatamente igual é uma condição que não é uma condição possível para esse momento. Então, eu acho que a gente rememorar um pouco do Bicentenário de Flores, vou contando assim já como é que eu pensei em conversar com vocês essa noite, né, diante do tema. Tem um referencial teórico que eu curto muito, que me ajuda muito, são lentes, né, Cleide, que me ajudam muito a visualizar e poder falar, né, ter esse lugar de fala, esse lugar tão singular de fala nesse momento, que é o Elliot Fredson. Ele é um sociólogo, eu trabalhei com ele no doutorado, e ele é um cara muito, muito oportuno para a gente enxergar o processo de profissionalização em saúde. Então, entender como é que a enfermagem, antes de Florence, está lá naquela situação meio de ocupação, e ela vai delineando, a partir desse marco histórico, esse processo de profissionalização que não se finda, ele é eterno, vai incorporando várias facetas e é atravessado aí pelas mais diversas questões, assim como Flores foi atravessada pela guerra. Nós vivemos agora uma pandemia. Outra guerra, né? Outra, há pessoas considerando, né, uma guerra. São contextos diferentes, mas que eu acho que são muito oportunos para que a gente faça um mergulho nessa história e aproveite. E aí eu acho que esse é um recado muito importante que eu tenho para a gente pensar e refletir nessa noite todos juntos, porque esses momentos de grande crise é impossível, né? Se você sai exatamente da mesma forma com a qual você entrou, tem um problema. A gente tem um problema. Então, assim, é um grande momento para a enfermagem, para a gente refletir sobre esse processo. Eu quero falar um pouco com vocês sobre essa coisa da profissionalização, eu quero resgatar o Bicentenário de Flores, mas eu também quero falar muito sobre essa atual visibilidade que o enfermeiro tem tido, a faca de dois gumes que isso é, então a gente tem que tomar também muito cuidado. E quero conversar com vocês sobre algo que eu penso assim, que é um ouro, que é importantíssimo, talvez um dos tripés do Elliot Fredson, que talvez a gente deva considerar mais nesse momento, que é a produção de conhecimento próprio. A produção de conhecimento próprio para a enfermagem. Então, que vai nos garantir aí notoriedade científica, expertise, um lugar seguro de fala, né? Que coloca o enfermeiro nesse cenário de projeção e o mantém por meio de um legado, né? Eu acho que essa é a questão mais quente da questão, da gente fazer essa discussão nessa noite. Sim. E, Elton, eu quero muito que as pessoas participem conosco. Então, sim, assim, fique à vontade. Eu estou super acostumada, agora que eu estou super acostumada, assim, já estou me considerando até meio blogueira. Então, blogueira. Assim, tudo que vocês quiserem discutir, Elton, sinta-se à vontade para poder me interromper, para a gente conversar junto, para a gente refletir aqui, porque essa 1 hora é nossa. Combinado? Sim, combinado. Elton, alguma coisa antes de eu começar? Eu acho que é isso. Eu acho que para introduzirmos muito bem, eu gostaria também de deixar aqui o nosso agradecimento aos outros colaboradores também do Coest, que fizeram de tudo para que esse momento ocorresse. Então, obrigado também à professora Sônia por permitir essa oportunidade, estendo esse agradecimento para toda a comissão organizadora da semana. E vamos lá, professora, vamos com tudo. Vamos lá, então. E é isso. Bom, num momento tão especial, né? Um ano tão especial para nós, para nossa classe. De repente acontece esse evento aí, esse fenômeno catastrófico do Covid-19. É importante a gente começar a pensar a partir disso e ir caminhando para trás, para entender que essas situações, elas acontecem, isso faz parte da vida, né? Esses eventos, assim, sejam os eventos pessoais ou uma pandemia, um evento mega mundial, poxa, isso são coisas que acontecem. O grande diferencial está em como nós vamos lidar com essa situação, né? E aí, quando a gente pensa em Florence Nightingale,
lá em 1800 bolinha. Uma mulher assim à frente do seu tempo, né? Com características muito fortes, com uma visão de mundo muito à frente do seu tempo. E aí não posso deixar de lembrar a Roseni também nessa situação, Sim. né? Sempre muito, muito, muito à frente do seu tempo. Uma mulher que vai para a guerra, vive aquele momento ali, não só da perspectiva da contemplação desse fenômeno da Guerra da Crimeia, mas também se imbrica, ela se coloca na linha de frente daquelas situações todas, ela critica aquela situação, ela reflete, critica aquela situação, e a partir disso, quando ela institui uma série de medidas, né, de condutas, condutas que são extremamente exitosas, que fazem com que ela ganhe ali uma certa visibilidade, notoriedade diante do que ela coloca. E talvez uma das coisas mais interessantes da vida de Flores, ela sai da Guerra da Crimeia com febre tifoide. E esse é um momento de isolamento social. Opa! Você se identifica? Muito parecido, né, com o que a gente vive nesse contexto. Eu acho muito legal essa perspectiva da gente buscar esses fatos para compreender o que é que está rolando agora, sabe? Sim. Eu acho que a história acaba fazendo muito mais sentido para a gente, né? Com certeza. E é nesse momento de isolamento social, ela passa o resto da vida dela nessa perspectiva, né, isolada, é que ela se põe a refletir pós-fenômeno o que ela poderia deixar em termos de legado, de conhecimento próprio para a enfermagem. Ela é inovadora em muitas questões, né? De verdade, se a gente fosse pensar aqui, a gente dá isso na aula de história, né? Eu acho que a gente pode ir além disso. Mas é uma mulher que aproveita os próximos quase 50 anos da vida dela para produzir conhecimento próprio. E isso é uma coisa assim, isso é um ouro. Porque se a gente for pensar nesse período desses quase 50 anos que ela fica, né, isolada, ela escolariza a enfermagem. E aí, todo esse processo é capaz de colocar a enfermagem num locus especial a partir de então. Ela investe em conhecimento próprio para a enfermagem. É um grande momento em que ela produz, gente. É o momento em que ela produz o diagrama de Florence, o Notes on Nursing, a grande produção em termos de reflexão, em termos de conhecimento próprio cunhado para a enfermagem, apesar aqui entre nós, né, das várias coisas que Flores também tinha, como submissão ao corpo médico e tudo mais. Vamos isolar essa parte, né? Vamos conversar só da parte de cá. A parte boa da história. Do negócio bom da história. Mas se a gente pensa em todas essas ousadias para uma mulher lá em 1800 e alguma coisa, né? Essas inovações. É um grande feito. Sim, né? Sim, ela inova mesmo. A gente soltou agora um estudo na Revista Brasileira de Enfermagem, que é muito, muito, muito interessante. Por quê? Eu sempre tive noção do quão grandiosa Florence Nightingale era. Claro, Sim. tem Ai, gente, a BBC News ela soltou um documentário. Um documentário. Obrigada. Sim, cabeça de grávida, esquece as palavras. Não, acontece. Sim. A BBC News soltou um documentário, gente, dizendo que Florence Nightingale foi tão famosa quanto a própria rainha da Inglaterra. Ou seja, que mulher é essa que passava iluminador Beca em 1800? Sim. Né? Porque, assim, tamanha é a notoriedade dela. E esse estudo que a gente soltou agora, estamos aguardando a publicação na Rebem, ele é muito interessante, gente, porque à medida que a gente foi estudando o sistema Nightingale no mundo, né? Onde que aparece o sistema Nightingale? O mundo inteiro. O globo inteiro. Tem algum tipo de influência do sistema
né, do modelo nightingaliano de ensino para enfermagem. E Sim. isso realmente, assim, né, tem É um uma impressionador. visibilidade muito, muito bacana. Sim. E aí, e ela produz isso tudo num momento de isolamento social, né? Num isolamento próprio. Ela passa a morar numa casa sozinha, vê a família com muita irregularidade em razão da febre tifoide. Então, assim, acho que fazer esse mergulho na história e entender quem é essa grande mulher faz a gente olhar para esse nosso contexto de forma especial. E aí, Sem nessa dúvidas. perspectiva, Flores pelo mundo, né, Bianca? Sim. É isso mesmo. A Ela não gente só precisou não. navegar, mas ela chegou em todos os Gente, continentes, né? assim, realmente, eu já era super fã, mas fiquei mais. Sim. A gente só não achou estudo dizendo da influência de Florence Nightingale no mundo, na Oceania. Nas demais Nossa, partes do mundo, em todo lugar, tem havia um referência, né? cheirinho de sistema Nightingale. Então, assim, é algo da gente realmente pensar do quão bacana isso é, né? Sim. E aí, quando a gente fala desse tempo de produção, desse tempo em que ela senta, estuda e corre atrás de deixar um legado, pós um fenômeno bélico, né? Uma situação extremamente difícil, como uma guerra, Adversa, né? uma situação tão adversa quanto uma Sim, pandemia, sim. né? Isso vale para que a gente, também apoiados nessa perspectiva de sair de uma ideia de ocupação para uma profissão, que a gente pense, poxa, a enfermagem tem tido alta visibilidade. Quem há de negar que tá aí, nós temos quase 100 pessoas, mais de 100 pessoas, gente, Sim, escutando a gente nesse momento, inclusive minha enfermeira obstétrica. Que linda! Que luxo, né? que honra, Minhas né? professoras, os colegas do departamento, os colegas todos da escola, nossos alunos aí, todos participando conosco, isso é bom demais. É para É ótimo. vocês mesmo, né? E aí, pensando nisso tudo, Elton, e nessa história de ocupação, profissão, num momento de alta visibilidade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, Como nós temos sido visibilizados? É uma coisa assim que é para a gente deixar um pouquinho atrás da orelha mesmo e sim. ficar muito implicado nesse contexto, em termos de visibilização, porque é importante visibilizar coisas importantes. Que Porque tipo de isso visibilização que a gente quer também ver, né? exatamente onde a gente quer chegar, né? A gente só vai chegar aos lugares que a gente quer se a gente tiver um planejamento estratégico e lançar mão Certamente. de instrumentos muito, muito certos e muito honestos para chegar a esses lugares. Sim, Aonde a enfermagem brasileira quer chegar? essa é uma pergunta Gente, retórica, fala comigo. Onde importantíssima. vocês acham que a enfermagem brasileira está querendo chegar? Eu acho. Eu poderia dar pistas, assim, do que eu penso, né? Vamos lá, Eu Elton. penso que a enfermagem quer caminhar para uma prática com mais equidade, com mais igualdade de gêneros, salariais e buscando sempre justiça social, uma prática para trazer transformação realmente na vida das pessoas. É isso aí. Porque passar por um processo como esse, que a gente tem vivenciado, e chegar lá na frente com a visão exclusiva de heróis, eu tenho até uma certa Sim, preocupação com isso. Acho que a gente pode sim, dialogar um pouco sobre isso também. Não que eu não goste de reconhecimento, lógico, todo mundo gosta de todos, brilhar, sim, né? Claro, isso é fato. Mas sim, a gente precisa pensar como a gente tem sido visibilizado e quantas lutas a gente tem tomado para nós que não necessariamente são nossas, né? sim, Quando a gente não faz aí uma defesa do nosso maior empregador, nós somos a maior classe de trabalho em saúde.
ok. Sim. E quando a gente vai contra ou não fortalece o trabalho em torno de uma prática social capaz de fazer defesa, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, Fundamental. nosso Sim. maior empregador. Mais de Nosso campo de 80% de trabalho, né? nós está Sim. ali. Então, E o eu fico melhor muito campo de trabalho. preocupada. Quais Sim, são as bandeiras que nós temos levantado? Né? sim. Imprescindível. Discussão importante porque o SUS, a pesquisa do perfil da enfermagem, mostrou que, além de ser o principal empregador, ele é o que oferece os principais cargos, melhores remuneração. Então, assim, defender o SUS é um imperativo, além de ético, né, é um imperativo Da político, classe. né? Sim, com certeza, certamente. Então, a gente precisa refletir sobre isso, pessoal, Salve, né? professora Kênia. É Cleide isso também, um aí. abraço. Delícia estar com vocês aqui. Então, sim, a gente precisa refletir sobre quais são as bandeiras que nós temos levantado. Um Sim, momento de certamente. crise em que a gente tem alta visibilidade é um momento muito, muito oportuno para que a gente visibilize coisas que vão produzir conhecimento próprio para nós, para nossa enfermagem. Sim, E isso é uma premissa básica. Quais são as bandeiras que a gente tem levantado? Né? Nesse sim. momento, vocês imaginam, vocês têm visto, né, outros contextos mundiais em torno da pandemia. Se a gente for olhar, se a gente não tivesse o Sistema Único de Saúde, a gente estaria numa situação muito, muito mais precária, né? Nós estaríamos perdendo Sim. ainda mais pessoas. Então, quais são as bandeiras que a enfermagem tem de levantar? Quando você vai contra o nosso sistema, é o seu tiro no pé. Né? Então a gente precisa ser, sim, parceiro do Sistema Único de Saúde. A gente precisa estar levantando essa bandeira, porque egoisticamente falando, é uma bandeira nossa, mas é também uma bandeira para todos nós, para todo e qualquer brasileiro. Certamente. Né? Sim. Legal. E aí, vou provocar vocês mais um pouquinho ainda em termos de conhecimento próprio, que é uma coisa que me preocupa, é uma necessidade e que nos fortalece, nos dá um lugar de fala mais seguro, nos dá melhores condições de trabalho, nos abre oportunidades, que é falar desse lugar, de estar nesse lugar de conhecimento próprio. Muitas discussões a gente tem tido aí em torno de práticas avançadas, né, no cenário atual. Mas acho que é muito oportuno que a gente faça o seguinte levantamento. O que temos produzido no fenômeno Covid-19, o que Florence produziu em Guerra da Crimeia em termos de conhecimento próprio? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou se tem produzido... Kênia está aqui dizendo, ó, do ponto de vista da prática política, lê para mim, Elton, que eu já passei dos 30, não enxergo tão bem. E um dos legados, né, de Florence, eu acho que é esse comentário que você está se referindo, né? Um dos legados de Florence, mais importantes do ponto de vista da prática política, foi a luta pela revisão do Sistema Único de Saúde. Pensem naquela época como que era, né? Pois é. Ela faz uma revolução em termos de estrutura e organização. Ela é a primeira pessoa na história da enfermagem a teorizar sobre o conhecimento da enfermagem. O Notes on Nursing está aí, ó, mostrando como essa mulher vivo como nunca. Vivo como nunca. Sim. Né? Para a gente pensar assim, como é que essa é uma discussão quente. Florence Nightingale está aqui, ó. É atual, é hoje. É de hoje, não é 200 anos, não. É de agora, né? É muito gostoso a gente fazer esses paralelos históricos, porque a gente vai conseguindo enxergar como é que esses contextos, eles nos atravessam como as linhas de Foucault o tempo todo. E, ao mesmo tempo, para a gente refletir como, quando e em que perspectivas nós queremos ser visibilizados. Eu tenho tido muita preocupação em relação a isso, e aí eu não posso deixar de fazer um alerta aqui formativo, porque aparecer, Roseni falava sempre assim,
Minha filha, você sabe onde você quer chegar? Então você precisa aparecer. Você tem que colocar seu trabalho em todos os congressos. Você tem que produzir. Porque senão você não aparece, você não visibiliza o seu trabalho. Eu concordo plenamente. Para aparecer, a gente tem que dar duro e estar junto às pessoas, junto àquilo que é interessante para a nossa prática. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa um pouco quando algumas posturas e algumas situações, às vezes o enfermeiro ele se coloca num lugar mais fragilizado, inocente, o enfermeiro e a enfermagem se coloca num lugar mais fragilizado, mais inocente, aguardando que esse status, essa notoriedade, isso caia no colo dele. Sim. Gente, nada cai no colo. Eu tenho falado isso muito no primeiro período. Meus calorinhos estão aí para provar. É preciso muita luta. O COEST está lutando já há quanto tempo? Né? Estamos aí já há alguns meses na luta. Exatamente. As coisas não acontecem da noite para o dia. Você não ganha notoriedade científica, expertise da noite para o dia. Você pode até ser visibilizado, o que é diferente. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa compreender. Aparecer por aparecer, não sei até onde isso sustenta ou até onde isso credibiliza a nossa prática. Né? Sim, e até que ponto que está crescendo enquanto classe, enquanto profissão, que melhorias enquanto uma classe tão vulnerabilizada ainda no nosso país, invisibilizada, né? Isso vai representar. Vamos pensar aqui. Quando a gente é visibilizado aí num jornal de alta circulação como heróis que aferem pressão arterial, fazem administração de medicamentos e fica restrito a algo que é procedimental, prática, né? Eu fico muito, muito preocupado, sabe por quê? Sim. O cuidado é muito complexo. E vai muito além, falas, né? Muito além. Essas falas não consideram a complexidade do cuidado. E é na complexidade do cuidado que a gente faz notoriedade, que a gente mostra expertise. Né? Em geral, Por que a enfermagem obstétrica, salve Cleide, todas as enfermeiras obstétricas, estão aí no alto da beirada do topo? Porque essas mulheres oferecem um cuidado singular, pormenorizado, que tem outra classe que seja capaz de oferecer isso a uma gestante. Eu falo de carteirinha porque sou gestante e tenho uma enfermeira fantástica que cuida de mim e como isso faz diferença na vida da gente. Né? É um cuidado Ontem, por exemplo, eu falava do banho que a Fernanda oferece quando ela está no Hospital das Clínicas com seus 6 alunos lá no estágio de fundamentos. Sim. O banho que a Fernanda realiza é diferente. É um banho de cuidado totalmente diferenciado. E aí eu achei muito interessante que eu falava para uma outra instituição e os meninos começaram a me questionar qual era a técnica desse banho que eu dava. O que torna ele diferente, né? Professora, que técnica que é essa que a senhora tem para poder dar o banho que faz milagre? Ah lá, meus alunos que já deram banho comigo sabem disso, né? Que realizaram esse cuidado junto a mim. Sim. É que o banho que eu ofereço, ele tem um recorte na perspectiva de entendimento, de conhecimento, que eu parto lá de uma concepção humanística para dizer a esse paciente assim, olha, esse banho que eu vou te ofertar agora, eu quero que ele seja o banho mais gostoso que você poderia ter nesse momento. Qual que é a música que o senhor gosta? E olha que eu dou as cantadas, hein? Qual que é a música que o senhor gosta? Qual que é a música que a senhora gosta? É um banho alegre, é um banho a 14 mãos, né? Porque somos 6 alunos e uma professora. E que status maior em termos de visibilização e notorização da sua prática do que a família virar para você e falar assim, professora, você pode voltar com 6 alunos amanhã? É o reconhecimento. Gente, É isso, bom demais. Sim.
é gostoso demais, é bom demais da conta, né? Isso faz com que a gente... Não é à toa que meu olho brilha quando eu Brilha. falo dessa... Professora, tem gente perguntando aqui, ó. Eu já ia Diga, perguntar se você coloca música ou se você cantava. E tem gente olha... falando também que você fala com muita propriedade e sensibilidade. Muito lindo de ouvir. Ah, Muitos vocês elogios, são viu? lindos. Gratidão pela oportunidade, viu? Eu não posso deixar de dizer, assim, da minha satisfação. Eu escutei a Cleide falando hoje uma coisa que vai muito ao encontro daquilo que eu penso, que mais do que gostar de trabalhar nessa escola, era um desejo meu estar aqui. Sim, Então, assim, brilha, porque brilha muito. realmente é uma satisfação, assim, enorme de poder realizar esse trabalho formativo, de estar com os estudantes. Eu sou filha da casa, fui formada por essa casa, eu devo muito a essa casa. É aí que eu lido com o cotidiano, das grandes dificuldades, mas também das grandes alegrias. Então, não posso deixar de fazer aí essa reverência à casa, né? À minha escola. Sim. E sim, eu canto. Eu, E quando, canta muito. quando, quando eu estou, né, beira-leito, não é só no banho, há alguns cuidados, né, que também privativos do enfermeiro ou não, que a gente realiza com música e, e são muito gostosos, né? Eu costumo sempre brincar com o aluno assim, não é a música, não é a técnica, é a entrega, né? Esse cuidado profícuo, essa, essa Essa humanização, energia esse boa, tato. essa vibe Sim. boa, né? Que permite com que a gente possa entregar aí um cuidado de excelência, um cuidado pautado, né? Em cientificidade. É um banho que é pensado num corte de conhecimento, numa perspectiva humanística, que centra esse cuidado em torno da necessidade do paciente, que pensa esse ser como um ser singularizado. Então, eu acredito muito no cuidado que eu presto. Eu acho que isso é que faz Sem assim dúvida. a grande notoriedade, que faz a gente correr atrás aí cada vez mais, né, por uma prática e por um exercício cada vez mais profícuo, né? Tanto para a sociedade quanto para a nossa carreira, para a formação que a gente oferece aos nossos alunos. Então, assim, é uma satisfação, Gratidão. é uma delícia. É uma delícia ouvi-la também, professora. Olha, a professora As Lívia está ordens. parabenizando. Um abraço, professora Lívia. Saudade de Ah, todas. querida companheirona, é isso aí. Agora, professor, o que eu queria que a gente discutisse também um pouco dessa Diga. questão do que torna o banho tão singular, um período tão. A questão do. Lógico, a técnica em si, né? Mas essa Uhum. questão humanística, né? Que aproxima a gente, outro ser humano de outro ser humano, né? Então, o que a gente pode aprender enquanto membros de uma equipe de saúde, né? Que tem distanciado tanto do ser humano, né? Cada vez com a fragmentação ainda mais absurda, agressiva, né, do cuidado em saúde. O que você pensa sobre isso? Seguinte. Bom, acho que eu vou aproveitar a sua pergunta para poder falar de banho, mas também para falar numa perspectiva um pouco mais amplificada, até sustentada nesse referencial que eu curto muito, que Sim. entender que a prática pela prática, ela não nos leva a lugar nenhum, né? Dar o banho por dar o banho só cumpre ali um espaço de tempo e uma função de higiene. E quando a gente Sim. fala de enfermagem, eu atuo, né, na disciplina de fundamentos e tenho tido muito essa conversa com os alunos. Nós não estamos falando única e exclusivamente de técnicas. Nós estamos falando também de cuidado. E esse referencial, entender sobre a episteme do cuidado, é que faz esse banho. Porque se você abrir o livro de fundamentos, a Sim. técnica do banho, eu também começo pelo couro cabeludo. E termina Todo lá. mundo começa. Sim. Não é essa a questão.
né? Sim, Se a gente vai lavar a ponta do dedo primeiro, porque eu parto do pressuposto que vocês tomam banho, não tomam? certo. Com certeza, todos nós. Ok. Eu espero, né? Pelo menos uma vez por Esperamos, dia. sim, Mas o que que faz? Por exemplo, eu sou mãe da Clara e sou mãe da Ana, certo? sim, Legal. certo. E aí vamos pensar aqui. O que me faz qualificada para entrar num hospital, levar meus 6 alunos e cuidar de pessoas que não são as minhas filhas? Hum, Vocês estão vendo que o tempo todo nós estamos dialogando aqui com essa história da ocupação, profissão? sim, A Fernanda, é lógico que a Fernanda, professora, tá aqui dentro dela também a Fernanda que é mãe, a Fernanda que é amiga, a Fernanda que gosta de internet, que gosta de uhum, Instagram e companhia, né? Isso tudo vai comigo. Vai comigo, inclusive, para beira-leito. Mas sim, naquele momento ali, eu sou a enfermeira. E isso tem que ter um corte. Eu acredito piamente que quando a gente começar a entender que esse espaço é um espaço de extrema notoriedade quando você se apropria dele, isso vai fazer de grande diferença, né? sim, E a gente não tem que ter medo desde que a gente tenha conhecimento científico e conhecimento próprio que respalde essas ações nossas, né? Ninguém está ali para falar de cuidado mais do que a gente mesmo. Mas esse lugar, quem precisa ocupar, somos nós. Não precisa ficar esperando que o fulano de tal te coloque naquele espaço. E aí, nessa perspectiva, o Fredson sempre coloca que para que uma profissão se legitime como profissão, é preciso uma intervenção do Estado, né? Do Estado, do código de ética, código moral. Isso tudo sim, não estamos excluindo aqui, né? É importantíssimo que a gente tenha não vou dizer que um reconhecimento, mas esse respaldo legal para atuação. Isso é necessário, né? Exercício sim. profissional, né? Vamos pensar aqui em termos de legislação. Poxa, sem exercício profissional não dá. Não tem como prática a enfermagem, né? Toda a prática que a gente tem aí sustentada, por exemplo, para as enfermeiras obstétricas, isso tudo tem que estar Sim, legitimado pelo Estado, sim, legitimado pelos órgãos competentes, porque senão aí é ocupação, não é profissão, né? sim, Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar o que é que a gente tem. Eu vou voltar a chamar, então, que banho que é esse, né? O que será que é dito, que é falado durante esse banho? Outro dia eu falei isso no 8º período. Eu falei assim, gente, quem foi meu aluno de fundamento sabe que a gente faz um banho muito especial. Se fosse uma questão de técnica, eu já teria até patenteado essa técnica, porque, modéstia à parte, meu banho é joia. sim. Mas, por que vocês acham que eu canto? Eu canto, letra A, porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Letra B, eu canto porque eu gosto de aparecer, né? Imagina, chegar lá naquela enfermaria com 6 leitos, uma professora com 6 alunos que dispara cantar. Vamos pensar. Letra C, eu canto porque. Ai, gente, já tá ficando até difícil de inventar alternativa. Alternativa. Professora, porque você é legal, porque você é uma professora legal, bacana e tal, fala uma língua mais. Uma língua jovem e tal. Não, gente. Eu canto, por quê? Porque eu tenho competência sociológica, adquirida lá na Fafis com muito orgulho. Sim, Porque essa escola me deu uma competência de pensar a sociedade de uma perspectiva coletiva. E essa escola me deu a fundamental. oportunidade de refletir sobre a minha prática. Sim, Porque essa construção ela é necessária, porque senão o banho vira uma técnica. sim, Quando você parte de uma fundamental. concepção humanística, você muda completamente o viés de uma É uma técnica de visão banho. multidimensional, realmente, né? Né? Eu quero ser um cara. É muito comum, né? Eu pergunto na primeira aula lá no 8º período: qual que é o plano de vocês para quando vocês se formarem?
Ah, sim, professora, eu quero ficar rico. Opa, sim. como assim? E quais são os instrumentos? O que é que você tem pensado para ficar rico? Né? O que Eu é tenho riqueza? questionado isso muito, porque Sim, eu acho que o percurso formativo ele perpassa também por essa questão, né? motivação, sim. É, e aí, você quer ficar rico, mas você está fazendo o quê para isso? Em tempos de Covid-19, o que vocês têm feito em casa? Eu falo com muita tranquilidade que os 9 meninos que eu tenho de iniciação científica e de extensão têm Estão trabalhando trabalhado muito. pra caramba. Eu não dou sossego. Sim, Inclusive, até agradecer minha equipe de trabalho aí, que eu brinco que é o Dream Team. sim, E, né, o Dream Team do CMF. E é muito gostoso, porque a gente trabalha muito, mas realmente, assim, é uma delícia, né? sim. De conversa, de diálogo e tudo mais. Aí, ó, a Jo tá dizendo aqui que ela medita. Eu também, minha filha. Se eu não meditar manhã e noite, em tempo de Covid, com uma barriga de 9 meses, quase 9 meses, eu não dou conta. Gentle birth em mim. Ó, faço yoga também, né? A gente tem feito aí uma Importante. porção de coisas para Sim, esse autocuidado. Até porque, se a gente não se cuidar, galera, a entrega que a gente faz para o outro não é uma entrega profícua, né? sim, Eu costumo brincar que em dias muito difíceis a gente precisa passar bastante iluminador beta, porque aí ajuda, né? Um batom vermelho sim, para poder ajudar, um colar mais bonito para poder ajudar. Mas o que temos feito em termos de legado? O que temos refletido? O que temos feito pela nossa prática e pelo nosso conhecimento próprio em torno de, no fim das contas, deixar um legado para isso tudo? E aí, galera, o que você tem feito? Me conta. Eu, eu tenho trabalhado também bastante e também tirado algum tempo para cuidar de mim. Eu acho que isso é como você já falou, é Essencial. importantíssimo, né? Uhum. Ainda mais no momento, nós vamos ter aí trabalhos muito bacanas em torno da saúde mental aí, né, da equipe de saúde mental da escola aí Sim, durante a Semana Brasileira de Enfermagem aqui da escola, sim, e isso é muito sério, né? sim, Eu falo sempre, para a gente fazer uma entrega, para ter um encontro profícuo com o outro, a gente tem que estar legal, né? A sim. gente tem que estar bem. É E preciso estar bem para conservar cuidar. isso, né? Manter essa vibe boa é uma Sim. necessidade, porque afinal de contas a gente trabalha muito, né? O Somos trabalho não é humanos, não fácil. somos heróis. Pois Perguntaram é, aqui o que você acha dessa perspectiva heróica da enfermagem. O que você pensa sobre esse ponto? Já a gente subiu olha, aqui, eu perdi quem que não, mencionou isso, mas tá foi em um comentário tempo. recorrente. A gente tem 15 minutos ainda. Passa rápido, 15 quando é não, bom, passa rápido. 12. 12 minutos ainda. Olha, eu olho para isso tudo com muito cuidado, Elton. Por quê? Sim, Eu fico muito preocupada, às vezes, quando a enfermagem necessita que outras categorias ou outras pessoas a reconheçam, às vezes, por meio da fala. Às vezes, uma enfermeira daquelas top, faz uma grande fala em prol da enfermagem e aquilo, às vezes, não é tido ou não é percebido com a mesma força quanto, às vezes, outra classe elogiando, né? sim, Eu olho para isso com muito cuidado. Por quê? Que falta de brilho é essa que a gente tem tido, que a gente não se sustenta com o nosso próprio reconhecimento, para começar, né? Eu acho que a gente precisa pensar. Ser herói contribui ou atrapalha? Eu acho que tem as duas vertentes. É muito legal a gente ser visibilizado pelo nosso trabalho em qualquer contexto. Eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que aproveitar isso também, né? Se um grande médico reconhece ou faz uma fala reconhecendo o trabalho do enfermeiro, vamos nessa onda também, vamos aproveitar disso. Mas, ao mesmo tempo, vamos ter um certo olhar crítico para isso, né? Acho que é para isso que a gente estuda tanto. O que isso significa? Onde essa pessoa quer chegar com isso?
A fala dele é uma fala que considera a complexidade do trabalho da enfermagem ou é uma fala reducionista? Eu acho que a gente precisa pensar nisso, porque se é uma fala Sim. reducionista, isso não me representa. Isso não favorece, né? Não acrescenta. Isso não me representa. É uma Sim, fala que briga pelo Sistema Único de Saúde e o defende, mais do que para além de ser meu empregador, mas é também o Sistema Único de Saúde que cuida de mim, que sim. cuida da minha De todos família. nós, sim, Opa, 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 isso me representa. Mas sim, se essa pessoa ou se essa fala vai contra isso, eu acho que a gente precisa refletir. sim. Engajar nessa história de que enfermeiro é o herói, porque olha dados, dá banho, parará, parará, e aqui não Não deixamos de representa. considerar as técnicas que são essenciais e que Sim, fazem parte da nossa prática profissional. Mas a gente está muito além disso. muito, muito. Porque banho deixa de ser banho quando você cunha esse banho lá numa Conhecimento próprio. competência sociológica, numa Sim, concepção humanística. Isso, isso vira cuidado, né? sim. E E vai isso muito é além. o ouro, isso é Sim, conhecimento próprio. Isso é lugar de fala seguro. Isso é nosso. isso que E a nos gente não distingue. pode, exato, a gente não pode deixar de Sim, levantar as bandeiras que nos interessam, né? sim, O conhecimento próprio, a produção do conhecimento próprio e fazer chegar a toda a nossa classe esse conhecimento próprio é o que faz a fundamental. gente ter o quê? Notoriedade científica. Notoriedade. E É o que faz a protagonismo. É o gente ser protagonismo. reconhecido. É, É o sim. protagonismo, é o que faz a gente ser o quê? O Ponderamento que a gente expert tanto na área, fala. Sim, sim. né? E eu tenho tido muito cuidado com essas falas, até para. Eu sempre olho, é aquela coisa de Com enfermeira mesmo, né? crítica. Eu Sim, sim, olho, fico feliz. Um lado meu fica feliz e o outro lado meu reflete. Tipo, sim, opa, opa, opa. O que tem por detrás disso, né? Vamos fazer uma sim. análise aqui dessa fala e tentar compreender que, né? Quais são as nuances disso, né? Isso é bem importante, bem importante. Fundamental. No atual momento, eu tenho certeza que é justamente aquilo que vai nos abrir para uma concepção mais ampla, mais feliz e mais bacana, para que a gente entre nessa história como herói, mas deixe um legado também como herói. Eu acho Sim, que isso é o ouro da questão. Florence entrou na guerra, saiu da guerra, analisou o deixou. fenômeno e produziu sobre ele, e os efeitos dela estão sendo comemorados aí, ó, nesse momento Até pelo hoje. mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Isso é notoriedade, isso é Sim, expertise. O que temos feito para que a enfermagem brasileira possa caminhar pelos caminhos que ela deseja? Ela sabe quais sim. são esses caminhos? Nós temos os instrumentos para poder chegar até lá? A gente precisa pensar nisso, porque A gente sabe para onde quer cuidado, ir, né? se a gente não sabe para onde, professor, eu quero ficar Qualquer rico. lugar chega, qualquer lugar serve, né? Qualquer lugar serve. Para quem não sabe o que quer, qualquer espaço serve. Sim, E não tenham a menor dúvida de que se a gente não trabalhar, eu pelo menos assim, minha vida inteira foi assim, trabalho duro, trabalho honesto, correndo sim, atrás, muito, quem sabe, quem me acompanha sabe que eu já trabalhei sim. 12, 14 horas por dia. Mas por quê? Porque a gente sabe onde a gente quer chegar, né? Uhum. E isso é importante. É assim que a gente vai cunhando o nosso lugar. Há muitos lugares em que eu gostaria de estar e contribuir mais. Então, a gente precisa trabalhar para que essas coisas aconteçam. Aí o COEST é prova viva disso que você trabalha incessantemente pela valorização e pela produção do conhecimento próprio, tão caro a todos nós, né? Exatamente. Essa é uma luta cotidiana, né? Uma luta diária. É, e eu vejo assim, o quanto que a gente está num locus privilegiado Sim, dentro da sim, escola, em termos de produção, né? De produção de conhecimento próprio. Meninos, aproveitem essas oportunidades, né? Batam sim. nas nossas portas. É uma Fundamental. premissa minha. Toda vez que chega um colega novo, eu digo que
Não me procure quando você precisar, me procure independente de você precisar, né? Sim. E é também a forma que eu recebo os alunos, né? Bate na minha porta, né? Vamos fazer dessa corrente de cuidado uma corrente de sororidade, uma corrente potente, porque sem sombra de dúvidas isso reverbera sobre a nossa vida individual própria, Sim. isso reverbera em termos de cuidado na vida do outro, da pessoa que você assiste, né? E isso reverbera, gente, para um mundo melhor, porque Na nossa prática, sim. Na nossa sem sombra prática de dúvidas, isso profissional. nos une. Eu costumo dizer com o pessoal do Quest que a gente precisa de uma enfermagem mais solidária, né? Que reconheça o outro como um parceiro e não como um inimigo, né? A enfermagem Exatamente. precisa realmente avançar nessa questão. E aí, professor, a gente pensando nessa questão do tema da live, é um tema muito pretensioso, né? Sim. Mas na sua concepção, assim, para onde a enfermagem brasileira, a enfermagem mineira, ela deve caminhar? Pensando mesmo nessa questão da produção do conhecimento, esse conhecimento ele chegue na prática, né? Ele consiga fazer essa translocação. Como que a senhora tem enxergado esse caminho? É um caminho bom? É um caminho um pouco turvo? Como que a gente deve caminhar? Como que esse Vamos caminho lá. também deve ser? Eu tenho uma perspectiva cautelosa para fazer Essa previsão, né? Porque essa você também não fala. saiu justa. Eu não tenho bola de cristal, Sim, sim, mas vou falar do ponto de vista macro, né, do sim, que eu tenho percebido, que a gente precisa enxergar esse momento como um momento que a gente pode tirar mais dele. É a minha sim, percepção. Eu acho que a gente precisa se aproveitar um pouco mais desse momento de visibilidade para que a gente possa visibilizar aquilo que realmente interessa à classe. sim, Entendo também, Elton, que isso não acontece da noite para o dia. sim. Eu falo assim, eu sempre sonhei em ser professora do departamento de enfermagem básica dessa escola, Sim. mas tem 2 anos que eu Isso leva um caminho, né? tudo é um caminho, Sim. tudo é processual. A linha da vida da gente não é uma Não é tênue. trajetória retilínea, né? Não. Em nada e para nada. Mas, ao Sim. mesmo tempo, eu tenho muita fé. Mas eu tenho muita fé de que essas oportunidades que a gente tem de diálogo, esses encontros são encontros tão gostosos, encontros de Sim. tanta sororidade, encontros tão importantes. E a geração que a gente tem formado, né, pessoas maravilhosas, assim, eu tenho tido grandes oportunidades. Eu fico pensando que se a gente não der conta de fazer essa crítica toda e essa reflexão toda durante o fenômeno, o pós-fenômeno ele também é uma grande oportunidade da gente propiciar essa visibilização por meio da nossa notoriedade científica e por meio da nossa expertise. Porque necessidade social, eu já não tenho a menor dúvida, há muito tempo na minha vida, de que a enfermagem é vida. A enfermagem é vida. Então, eu tenho fé na força do silêncio, mas eu ando cantando para todo lado. O lado, sabe? né? Sim. Então, assim, em termos de perspectiva, se eu pudesse apontar aqui quais são as perspectivas, eu acho que é isso. Olhar para o fenômeno, tentar aproveitar um pouco mais dele, visibilizar sempre todos os movimentos que têm sido feitos em prol da enfermagem, em prol do conhecimento da enfermagem, e aproveitar essa onda. Se ela não for possível na crista, que ela seja possível aí no declinar. Porque, afinal de contas, Flores fez isso também. Fez, sim. Importantíssimo. Assim, a sua fala, ela é sempre muito esperançosa, assim. Traz esperança, mas, ao mesmo tempo, ela chama da necessidade da gente lutar, né? Pelo fortalecimento, pela participação política, que eu acho que é um ponto que a gente vai ter que caminhar para que a gente avance. Nenhum avanço vem sem luta. Então, a gente vai precisar lutar muito
E para E isso a gente vai Fred precisar não me deixa contar. negar, tá lá a legitimação do Sim, Estado. Para conquistar essa sim, legitimação, é sim. luta. É Muita, muita luta, luta. né? Sim, Mas nós sem vamos dúvida. lutar. Nós Certamente. não A viemos no enfermagem mundo a ela foi forjada passeio. na guerra, então, assim, de luta a gente sabe bem. Então, É pode ter isso aí. certeza que nós estaremos Nós não juntos. viemos no mundo a passeio, Não, né, Otto? não. Não é? Então, tem muita gente comentando, professor. Eu vou pegar aqui uns comentários. Ó. A Acho que a Chiquinha, gente tem 2, 3 minutos e dois. acabou. Ah, É, meu Deus, passou muito rápido. isso. Eu acho assim, em geral, são muitos elogios, muitos parabéns, assim. Se eu pudesse resumir em 3 palavras, assim, todo o conteúdo, toda essa reflexão que você trouxe é disciplina, foco, ciência, né? E muito estudo. Enfermagem é isso. E a defesa intransigente sempre da vida, do ser humano e da coletividade, né? Então, É. professora, eu já gostaria de agradecer assim pela riquíssima oportunidade de participar com você dessa reflexão. Eu acho que foi uma oportunidade muito profícua, muito inovadora, né? Primeira vez que a gente consegue Nós fazer um estamos fazendo encontro. história. Sim, eu acho que isso aqui representa um marco, não só para a nossa escola, mas para a enfermagem mineira. E certamente contem conosco do Comitê Estudantil, contem com a ABM Minas Gerais, para seguirmos juntos na luta, sempre pela ciência, pela enfermagem, pela vida, né, e pelo cuidado. Muitos comentários falando assim, você é maravilhosa, parabéns. Ah, Então, gratidão, gratidão. eu que Realmente, agradeço. sempre ser muito solícito e trazer reflexões sempre muito oportunas, professora. É isso, eu acho que a gente caminha para o fim. Uhum. Eu acho que essa live não vai se esgotar, o tema, né? Então, Tô às ordens sempre. que outras lives, que outros momentos desses possam ocorrer, para que a gente possa refletir, e muito, né? A gente vai precisar refletir muito pós-pandemia, para onde que a enfermagem brasileira quer e nós iremos caminhar. É isso, assim. Isso. Obrigado. Essa é uma trajetória que eu faço questão de fazer junto. Porque Sim, junto, certeza de que ela vai ser mais leve. E eu só sem tenho a dúvidas. agradecer. Muita, muita, muita gratidão pela Gratidão também. oportunidade, né, que a escola está nos concedendo, por vocês, pela galera toda, os elogios, as dicas. É uma construção, eu tenho aprendido muito, mas o meu coração também está muito aberto para aprender mais. Então, Certamente. A essa enfermagem sempre trajetória pode. a gente segue juntos. Sim, sem dúvida. Então, para todos, eu acho que a nossa live vai cair em breve, ela vai ficar 24 horas salva. Nós Então, vamos tentar salvar encaminhe. também para disponibilizar, Sim, viu, sim, gente? encaminhe para os Inclusive no seus canal do amigos. YouTube. Sim, sim. Até mesmo no drive do Comitê Estudantil aqui na página do COEST, a gente vai tentar salvar e colocá-la lá disponível, porque isso aqui também é história. Eu acho que isso também é um caminho, um primeiro passo, né, para a gente começar a pensar em como nós queremos passar essa pandemia, que legado que a gente vai querer deixá-lo, né? Se vai ser A o gente precisa, legado, precisa construir isso, precisa sim, construir que para legado a ontem. gente quer. O futuro, eu gosto sempre, assim, o Quest sempre posta que o futuro ele depende do que a gente faz no presente, é isso mesmo, assim, Exatamente, né? né? Então, nosso boa noite a todo Obrigado, mundo. boa Eu noite a agradeço todos. muito a oportunidade, agradeço muito ao Sim, Elton, que é sempre obrigado, eu que muito agradeço. parceirão, Tamo e junto, que, sempre. que essa seja uma iniciativa Sim, inovadora, das muitas que a gente possa empreender aí nos sim, próximos 30 anos de trabalho. certamente. Vida longa à Fechou? enfermagem, viva a enfermagem, Vida viva a escola de longa, salve, enfermagem, salve. salve, salve. E é Façam isso, questão gente. de colocar uma luzinha na lâmpada de Sim, vocês, com porque certeza. aqui a gente vai seguir firme caminhando. Sim, certamente. Um beijo Um nosso grande da Escola de abraço, obrigado para quem Enfermagem, acompanhou até agora. Foi uma gratidão estar com vocês. um beijo Beijo. para todo mundo e um excelente, excelente dia do enfermeiro para todos nós. Beijo, boa Beijo. noite. Tchau, tchau, professora. Obrigado.